Fala galera do Plante Cozinhe, tudo bem com vocês? Novamente é um prazer, galera, tá aqui gravando mais um vídeo para você que gosta de cultivar e também de preparar o seu próprio alimento. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Essa daqui, galera, é a nossa hortinha de fundo de quintal. Hoje eu tô aqui no meio da minha plantação de quiabo, porque eu preciso falar para vocês tudo que você tem que saber sobre esse produto aqui, ó, o óleo de Neem. Esse inseticida orgânico que controla muito bem os insetos na nossa horta, galera. Daí surge aquela grande dúvida: será que esse óleo de Neem também acaba com as abelhas? Fique até o final do vídeo e descubra a resposta para essa e para outras perguntas. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e bora aprender com a gente! Esse daqui é um produto que ele é extraído das sementes da árvore de Neem. Essa árvore não é aqui do Brasil, ela é originária lá da Índia, mas comprovadamente já perceberam, né, que essa árvore ela tem atividade inseticida. Daí extraíram esse óleo das sementes dela, e esse óleo que tem o princípio ativo que acaba com todos os insetos. Ele tem efeito sobre lagarta, sobre ácaro, sobre tripes, sobre cochonilha, sobre pulgão principalmente, sobre mosca branca e vários outros tipos de pragas que atacam as plantações aqui na nossa horta. E ó, ele pode ser usado na nossa casa sem medo. Esse produtinho aqui é um produto indicado para você usar para jardinagem amadora e também para o cultivo assim de hortas. Porque, galerinha, apesar dele ter esse efeito inseticida, ele é pouco tóxico para nós humanos. Ele é até indicado para agricultura orgânica. Então é um produto muito bom que eu recomendo todo mundo a ter em casa, porque apareceu uma praga, você vai lá, combate com óleo de Neem e você resolve o problema. Se você quiser comprar esse produto e outros que a gente usa aqui no nosso canal, tem link aqui na descrição, tá bom? Pessoal, dentro aqui desse produto que a árvore de Neem produz, tem várias moléculas que têm o efeito inseticida, então não é uma só, mas a principal dela é a azadiractina. Eu vou deixar o nome aqui para vocês, ó. Ela sim tem um efeito inseticida bem forte que acaba atrapalhando o inseto. O inseto, quando você passa esse produto sobre ele, atrapalha a reprodução do inseto e também atrapalha até a alimentação dele. O inseto, ele não consegue comer as plantas adequadamente. Sabe por quê? Porque ele também tem um efeito repelente. Quando você passa óleo de Neem sobre as suas plantas, ele acaba repelindo também os insetos. Mas ó, o óleo de Neem de boa qualidade, ele tem que vir num frasco desse daqui, ó, um frasco fechado e também um frasco que não seja transparente, tá bom? Sabe por quê? Porque o óleo de Neem, dentro dele a gente tem a azadiractina e também outros produtos, eles são degradados pela luz, galera. Então, se você deixar num frasco aberto, claro, transparente, esse produto, ele acaba perdendo a sua eficiência. Parece que a gente tem um produto perfeito aqui, né? Só que para você usar na sua casa da forma certa, você tem que saber preparar e saber também a hora certa de aplicar. E eu vou explicar tudo isso para vocês. No caso desse óleo de Neem que eu tenho aqui, galera, ele é um produto concentrado. Então você vai pegar um pouquinho dele, vai diluir na água e depois você vai fazer a aplicação nas suas plantas. Já tem alguns produtos no mercado que eles já vêm diluídos, já vêm prontos para uso, inclusive já vem até com borrifador às vezes. Nesse caso, tem uma facilidade para você fazer a aplicação, só que geralmente o custo fica um pouco mais alto, sabe? Eu prefiro sempre usar o óleo de Neem assim concentrado e ir diluindo aqui na minha casa à medida que eu vou precisando aplicar aqui nas minhas plantas. É importante, né, apesar dele ser um produto pouco tóxico pra gente, se você tiver um pouco de sensibilidade a produtos assim naturais, tiver aí alergias a alguns produtos naturais, eu sempre gosto, né, de indicar você utilizar uma luva para fazer a aplicação, porque muitas vezes você precisa puxar a folha da planta para você fazer a aplicação e às vezes pode acabar caindo um pouquinho ali na sua mão. Então, usar um EPI, uma luva de látex, ajuda a proteger esse problema. Quando você vai fazer a diluição desse produto aqui, ó, esse daqui especificamente que eu uso, a gente tem que usar na concentração de 1%. Essa é a concentração máxima, tá bom? Você pode usar menos? Lógico que você pode usar, mas a máxima é 1%. No caso aqui de 1%, você vai pegar
1 ml para cada 100 ml de água. Então, para eu fazer um borrifador de 500 ml, eu vou pegar 5 ml do óleo de Neem, vou colocar no borrifador, depois eu vou completar o volume para 500 ml, vou agitar e já está pronto para eu passar nas minhas plantas. Pessoal, então, para você passar essa solução, eu prefiro sempre passar no finalzinho da tarde. Por quê? Como ele é um produto que se degrada pela luz, se a gente passar de manhãzinha cedo, depois com o sol, ele acaba se degradando. A gente também prefere passar nesse horário, porque além do sol ficar mais fraquinho, também a temperatura vai estar mais amena. E fica mais fácil de você estar aplicando aqui nas suas plantas. E também, se você aplicar esse óleo, que é um óleo, né? Ele gruda aqui na superfície da planta. Se aplicar com sol forte, pode ocorrer a queimadura das folhas da sua planta, principalmente quando você planta quando você passa em plantinhas mais sensíveis, como por exemplo a couve. Quando a gente quer fazer o efeito repelente do óleo de Neem, o ideal é a gente passar na nossa horta toda, porque daí toda a nossa horta vai ficar protegida e vai evitar, por exemplo, de eu passar aqui nesse quiabo e não passar ali no meu tomate, das pragas que estiverem aqui no quiabo e irem lá para o tomate. Pessoal, vou ensinar aqui para vocês uma estratégia muito importante para você acertar na aplicação do óleo de Neem. Quando eu vou fazer a aplicação de insetos que ficam, para insetos, né, que ficam mais paradinhos, um exemplo é o pulgão e também a cochonilha, eu gosto de fazer a aplicação localizada. Por exemplo, eu venho aqui numa plantação dessa de quiabo, olho embaixo das folhas, que é o local onde ficam os pulgões. Tem pulgão? Eu faço a aplicação naquele local onde tem o pulgão. Dessa forma, eu vou estar economizando o produto e também eu vou ter uma efetividade bem maior, porque às vezes você passa só por cima e como o óleo de Neem ele funciona por contato, se você não acertar onde está o bicho, você não vai acabar com ele. Bruno, será que esse produto ele vai matar também as abelhas aqui da minha horta? Será que se eu passar aqui e uma abelha pousar aqui na minha plantação aqui de quiabo ou na minha plantação de abobrinha, ela vai acabar indo para a colônia, lá para a colmeia, e matar toda a colmeia? Pessoal, para responder essa pergunta, eu pesquisei bastante. Tem pessoas que falam que tem efeito sim sobre as abelhas, tem outras que falam que não. Daí eu fui pesquisar, né, na parte científica para ver o que realmente acontece. Daí eu achei um trabalho, né, de uma dissertação lá da Universidade Federal de Viçosa, onde eu estudei inclusive, que a pessoa pegou, né, e testou o óleo de Neem sobre as abelhas, ali em condições controladas ali de laboratório. Aí o que ela observou? Que sim, o óleo de Neem ele é potente sobre as abelhas e também ele atordoa as abelhas. Quando você aplica, ele acaba atrapalhando na movimentação das abelhas, como se fosse um inseticida mesmo. Não é tão terrível quanto os inseticidas usados nas lavouras convencionais, mas ele tem um efeito sobre as abelhas. Mas daí, olha só, nesse próprio trabalho, a pessoa coloca ali algumas alternativas para você minimizar esses efeitos e também para você evitar, né, que as abelhas pousem ali na sua planta quando você aplicou óleo de Neem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte, ó, como eu falei para vocês, a gente faz a aplicação no final da tarde. Por quê? No final da tarde, as abelhas já fizeram o seu trabalho na horta toda, porque geralmente elas trabalham de manhãzinha cedo e já foram embora para a colmeia. Então, no finalzinho da tarde, você pode aplicar que não vai ter abelhas aqui na sua plantação. Se tiver uma ou outra só, mas geralmente já não vai ter mais abelhas, tá bom? Outra coisa também que a gente pode fazer é a seguinte, ó, é a gente evitar de passar na plantação toda. Quando a gente vai testar, por exemplo, o efeito repelente do óleo de Neem. Eu posso fazer a aplicação em faixas. Eu venho aqui, por exemplo, nessa plantação de quiabo, passo e não passo na minha outra plantação que está lá do outro lado. Daí no outro dia, ou no outro dia seguinte, eu vou lá, passo naquela outra plantação e não passo nessa. De maneira, galera, que a gente vai alternando a passagem do óleo de Neem. Isso daí ajuda a ter áreas na nossa horta que não estão sofrendo esse efeito repelente e que vão ser visitadas por essas abelhas durante esse tempo aí que ela não tá com óleo de Neem. Para quem tem colmeia em casa, né, ou é apicultor, você pode fazer, tampar, né, o pito ali da abelha, para elas não saírem quando você fizer a aplicação do óleo de Neem
ali na sua plantação. Também, né, tem muita gente que já fornece em períodos aí de seca, em períodos que não tem flor, fornece alimentação para as abelhas. Se você tampar o pito da abelha, você pode fornecer alimentação ali para elas também, alimentação que você faz, né, para minimizar, né, os efeitos que elas não vão estar saindo nesse dia que você fez a aplicação. Também tem outra coisa que eu já falei para vocês, olha só. No caso, por exemplo, aqui dos pulgões, nessa plantação de quiabo, eu faço aplicação localizada. Eu não faço aplicação geral. Eu viro a folha, vejo se tem pulgão. Se tem pulgão, naquele local especificamente eu faço a aplicação do óleo de Neem. De maneira que a gente não vai ter, né, a presença aqui das abelhas nessa planta, porque ele vai ter ali um efeito repelente, mas eu não vou estar acertando o óleo de Neem sobre as abelhas, porque como ele age por contato, para acabar, né, matando aí os insetos, se eu não acertar sobre a abelha, ela não vai estar contaminada e não vai sofrer, né, esse problema aí de atordoamento ou de morte pela atuação do óleo de Neem. Mas aí, galera, se você quer testar o efeito repelente, né, na sua horta, você quer que repele os insetos, os animaizinhos, né, os bichinhos que comem aqui a sua horta, você pode aplicar também alternativamente a calda de fumo com pimenta, porque ela tem um efeito inseticida bem menor, ela não vai atrapalhar tanto as abelhas, e a calda de fumo com pimenta é uma calda bem efetiva para repelir todos os insetos da sua horta. Eu já mostrei como que faz essa calda pela diluição do fumo e da pimenta no álcool. Depois a gente pega um pouquinho de cada uma e faz a calda para a gente aplicar nas nossas plantas, né? Eu vou deixar para vocês o vídeo aqui na descrição. Depois vocês dão uma olhadinha lá, porque você vai aprender a fazer essa calda, porque ela é muito boa, tá bom? Outra pergunta muito comum. Bruno, será que se eu passar nas flores, isso daí vai ficar resíduo no pólen e as abelhas vão levar isso para comer? É lógico que sim, né? Se você passar nas flores, o pólen vai ter algum resíduo ali do óleo de Neem. Mas ó, eu não vi trabalhos aí na literatura, pelo menos na pesquisa que eu fiz até o presente momento, sobre quais os efeitos que isso daí vai ter sobre a mortalidade das abelhas e também sobre a qualidade do mel. Eu acho que não é tão problemático assim, mas é lógico que aqui na nossa plantação a gente evita passar sobre as flores. Eu não passo óleo de Neem sobre as flores, eu só uso sobre o local onde que estão os insetinhos. Mas se você souber alguma resposta relacionada a isso, deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber, tá bom? E também, ó, olha só, a gente está falando aqui, né, como se isso daqui fosse um vilão, se o óleo de Neem fosse um vilão, galera. O verdadeiro vilão que mata as colmeias, que a gente vê notícias por aí, né, espalhadas aí na mídia, são os inseticidas, na verdade. Os inseticidas usados nas grandes plantações. Esses sim têm um efeito deletério sobre as colmeias e não são bons para nenhum tipo de abelha. Quanto tempo depois de eu passar óleo de Neem na minha plantação que eu posso consumir os produtos? O ideal é você, né, não fazer aplicação quando está no ponto de colheita. Mas como a gente sabe que tem algumas hortaliças que às vezes você tem que fazer, por exemplo, no caso do tomate, o ideal é você esperar pelo menos aí uns 3 dias. Se você pegar depois que você passou, lavar, não vai ter problema, porque eu falei para vocês que ele é pouco tóxico para nós. Mas por precaução, espera ali uns 3 dias. Quando você colher, assim como todo tipo de verdura, de hortaliça, você lava bem aquele produto e depois você pode consumir sem nenhum problema, tá bom? O fato é que aqui a gente está mostrando para vocês uma alternativa ao uso de inseticidas. Essas são as informações que eu encontrei, que eu posso passar para vocês. Se você tiver alguma informação complementar, deixa aqui no comentário. Eu gostaria de desejar a todo mundo ótimas colheitas de produtos orgânicos de qualidade, saúde para vocês e para as nossas queridas abelhas na nossa plantação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau!